Eu acredito que muitas vezes, para que a gente consiga encontrar a resposta certa, a gente tem que fazer a pergunta certa, né? E certas vezes a gente faz perguntas levando em consideração, na verdade, que certas coisas são óbvias. Então, no budismo, a pergunta onde tudo começou não existe. Porque é feita uma outra pergunta antes, que descarta essa possibilidade, que é, existiu um começo ou não? E quando a gente se coloca a pergunta, existiu um começo ou não, nos dá a possibilidade de abrir a mente para isso. E a resposta é, não teve um começo. Por quê? Porque se na existência do universo, na existência da vida, existisse um começo, a gente teria que encontrar algo que foi uma causa, mas que por si não foi um resultado. Isso não é possível. Algo que existia de uma forma intrínseca, própria, autônoma, que levou a resultados, mas que por sua vez existia por si só. Isso é totalmente incoerente com qualquer forma da razão. Então, o fato é, teve um começo ou não? A vida, o mundo, a existência, não teve um começo. Então a gente nem vai atrás de perguntar qual foi o começo, onde tudo começou. Por isso que no budismo muitas vezes a gente vai usar o termo desde tempos sem início, né? Isso quer dizer que pode ou não ter um fim. A existência não vai ter fim. Porém é possível sair do ciclo de sofrimento. Mas a existência em si ela não vai ter um fim, né? Então, é uma pergunta importante. É importante a gente parar para pensar. Mas, ao mesmo tempo, o que ela nos leva é o fato da gente entender que a gente vive num presente eterno, né? Esse passado, onde as coisas começaram. Mesmo porque o tempo é muito relativo. Então, a imagem, a visão que a gente tem do tempo hoje é muito pequena, um pouco, posso dizer, limitada. Se a gente para pensar, primeiro que o tempo é relativo, depende do observador, depende de onde a gente está, como a gente vê, o tempo muda completamente, né? E mesmo o conceito de passado, de futuro, a coisa pode ficar bem complexa, na verdade. Mas o ponto principal é a gente entender que a gente está aqui numa continuidade. E que mesmo se por acaso alguém pensa que teve começo, não teve começo, eu já parei para pensar sobre isso, né? Mas onde foi que tudo começou? Como foi isso? Etc. Minha conclusão foi, primeira coisa, que não muda muito saber ou pensar do que foi ou que não foi. Que eu acredite que tenha sido de um jeito o começo de tudo, que eu acredite que tenha sido de outro. Ou que eu acredite que não tenha tido começo, no final eu sou o que eu sou. Eu estou aqui. O importante é como que eu vou viver a vida agora para aquilo que vai vir depois. Mas o fato de não ter um começo, para mim é muito importante, porque se tudo tivesse tido um começo, por que as coisas são assim hoje? Por que eu sou ignorante? Onde foi que tudo isso começou? De quem é a culpa, assim por dizer, né? E se tiver alguém que foi que criou isso, quer dizer que eu vou depender desse alguém ao mesmo tempo para fazer uma mudança. E é dentro do budismo que isso não existe. Na verdade, tudo é causado pela interdependência. Onde tudo começou? Na interdependência. Mas o que tinha antes? Tinha a própria interdependência. Não é que teve uma causa primordial onde tudo teve início. Na verdade, o ovo e a galinha não nasceram juntos, mas existe uma transformação gradual que chegou com que a galinha existisse e que o ovo estivesse aí, né? Uma coisa interessante, talvez a gente até trazer nisso, é que a visão que tem dentro do budismo da existência desse planeta, desse sistema solar, é muito parecida até com a ideia do Big Bang. São que os elementos eles se unem e depois se expandem. Porém, se fala da existência de Dzambolin Chewachagya, se diz em tibetano, é um número muito grande. Milhões de bilhões de planetas, se fala, de mundos onde existe a vida. Se a gente para pensar no número de galáxias que hoje em dia a gente sabe que existem, é uma coisa absurda. E se diz que existem sistemas solares que estão se criando, sistemas solares que estão se destruindo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala sobre essa existência, quer dizer, esse sistema solar onde a gente está, ele teve um início e vai ter um fim. Mas isso não é o início ou o fim da existência da vida. A gente pode reencarnar em outros sistemas, em outros lugares. E, na verdade, o que acontece é que
como tudo que começa, termina. Esse planeta teve um começo, mas cedo ou mais tarde vai ter um fim. Mas enquanto isso, existem várias outras realidades, né? E com isso não estamos falando se o budismo acredita nos extraterrestres. Na verdade, é extremamente arrogante a gente pensar que só tem vida nesse planeta, né? Ou a gente imaginar que a vida é apenas diante daquilo que nós conseguimos ver como vida. Então, eu pessoalmente não paro para pensar muito sobre isso. Ah, não, como serão os extraterrestres? O que eu vou dizer para eles se um dia eu encontrar? Eu acredito em extraterrestre? Eu acredito que tem vida fora desse planeta? Sim. Eu acho que tem os extraterrestres assim? Eu não fico pensando nisso. Não é que eu acredito, ah, não, são desse jeito, vão vir, vai acontecer isso. Se um dia, por acaso, aparecer um ser na minha frente que não é desse planeta, olá, bom dia, como vai? Tudo bem, isso faz, eu acho que faz total coerência diante disso. Né? Mas, junto com isso, vem outra realidade também. O espaço é relativo. Então, tem uma coisa que, para mim, me fez refletir muito. Por exemplo, a gente olha para a nossa própria unha. Né? E se a gente começa a expandir para fora, qual o limite? Infinito. Okay? Mas se eu vou para dentro da unha, eu começo a dividir. Tem uma palavra que não existe, mas eu gosto dela, que é expandir. Eu vou para dentro, eu vou dividindo para dentro, expandindo para dentro. Né? Vou para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Qual que é o limite? Infinito. É como se eu pego na matemática. Se eu vou multiplicar, posso multiplicar para o infinito. E se eu vou dividir, posso dividir para o infinito, que é o infinito para fora e o infinitésimo para dentro. Em outras palavras, qual é o espaço que existe fora da minha unha? Infinito. Quanto espaço existe dentro da minha unha? Infinito. Então, dentro da minha unha existe tanto espaço quanto existe fora. Isso não estamos falando de uma coisa mística, isso é física. Na nossa mente existe tanto espaço quanto existe fora. Dentro de um segundo existe tanto espaço quanto existe num ano. Se a gente começar a dividir, ver quanto eu posso dividir o tempo para o infinito. Mesmo o próprio tempo eu posso expandir para fora, como eu posso expandir para dentro, eu posso ir dividindo de uma forma infinita. Então o tempo e o espaço são relativos e nós vivemos eles de uma forma relativa. Se a gente pensar que no nosso corpo existem mais seres do que seres humanos no planeta Terra. A gente não para pensar sobre essas coisas. A gente acaba ficando fechados dentro de uma visão bem, como eu posso dizer, limitada, no qual nós vemos uma realidade relativa de forma objetiva. Absoluta. Mas ela não é assim, né? Então o simples fato da gente parar para refletir que o tempo é relativo, que o espaço é relativo, que dentro de mim existe tanto espaço quanto existe em todo o universo, que dentro de um segundo existe tanto tempo e espaço quanto pode existir em uma hora, em uma vida. São conceitos, para mim, a palavra que me vem em inglês é mind-blowing, que nos tira um pouco o pé da nossa realidade. Mas é importante a gente abrir a mente de vez em quando para coisas que mostram que a gente vive num paradigma, mas que existem outras formas de ver o mundo também.